Olá a todas, todes e todos. Meu nome é Wagner Martins. Atualmente sou técnico de esportes no Sesc Ipiranga e trago aqui com vocês uma possibilidade de conhecer duas pessoas incríveis dentro do projeto Corpos, Sujeitos e Resistência. Esse projeto cria espaço de diálogo e reflexão quanto às narrativas construídas a partir de modelos instituídos de corpos, as relações com as práticas corporais e esportivas e a sua influência na formação da estrutura social. Traz também possibilidade da gente pensar a sociedade atual a partir da cultura corporal e dos sujeitos das experiências, oprimidos, marginalizados e silenciados por uma lógica excludente seletiva. É isso. Esse projeto já teve uma edição e agora a gente entra na segunda edição nos meses de julho e agosto, né? Ele pretende discutir a questão dos corpos no envelhecer. Traz reflexões aí quanto os corpos que envelhecem e muitas vezes são nomeados como frágeis e limitados. Ele será apresentado em uma programação online, nas redes sociais do Sesc Ipiranga, tanto Instagram, Facebook e YouTube, pela publicação de 2 podcasts, um de abertura e outro de encerramento, e a publicação de 3 vídeos. E hoje, nesse podcast, que a gente se atreve a trazer para vocês, a gente tem 2 convidadas que vão falar mais do que eu, né? Porque eu falo demais. A gente tem aqui a Mona Ricumbi e a Gus. Diz aí, Mona, o que você tem para trazer para essa galera que está escutando a gente hoje? Opa, foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? É isso. Foram me chamar. Aê, Kizuakiambote, que bom dia seja esse. Eu sou Mona Ricumbi. Mona Ricumbi quer dizer filha do sol. É um nome de identidade. Eu não nasci Mona Ricumbi, eu nasci Érica, filha de uma mulher negra, segunda filha de uma mãe solteira, há mais de 50 anos atrás. E ela me deu o nome de Érica porque ela disse que eu tinha que ser forte como uma flor que ela conheceu andando nas ruas aí de São Paulo, uma flor danada resistindo no meio do cimento. E ela sabia que eu ia ter que ser forte, porque se eu era menina ela não sabia, mas que eu ia ser negra ela tinha certeza, eu precisava ser forte. E aos 18 anos, quando eu me iniciei na tradição africana, eu recebi o nome de Mona Ricumbi. Eu falo que é um nome que eu pude ter de resgate da minha identidade africana. Sou mais uma descendente de africanos aqui no Brasil. Quem chama de negro ou negra foi o povo que explorou na realidade, né? Porque eu não sou negra, eu não vim da Negrolândia, né? Porque quem nasce na Argentina é argentino, quem nasce na Alemanha é alemão, então eu não posso ser negra porque eu não vim da Negrolândia. Mas, mesmo com todas as atrocidades com relação a essa escravidão cruenta, não existe escravidão boa, mas a gente sabe que o nosso país, né, caprichou, né, de tentar romper e roubar da gente até essa identidade, essa história da onde a gente veio, mandar, né, entende que a África é um país e não um continente cheio de diferenças, mas a religiosidade, pelo incrível que pareça, aquilo que a gente chama de religião, lá era a tradição, me devolveu isso e me fez ser Mona Ricumbi, que quer dizer filha do sol na língua afro-banda. Assim, como o Wagner disse, eu falo demais. Então vai ser uma briga. Então essa é a história do nome e eu cheguei aqui para falar de corpos. Você foi convidada para falar, você e a Gus. Mas às vezes eu extrapolo. Mas, assim, eu gostei muito do tema, né? E da onde eu falo. Porque eu falei, só fui entender o que era interseccionalidade há pouco tempo, porque o nome é difícil. Mas mais difícil é carregar tudo isso. Se tem uma coisa que eu falo, porque nome realmente é uma coisa muito forte. Por isso que eu gosto de falar, olha, meu nome é Érica, meu nome é Mona, forte e filha do sol. Quando a gente vai falando dessas coisas, a gente vai efetivamente, né, fazendo com que essas coisas aconteçam. Então, mais do que intersexualidade, mais é difícil a gente trazer o tal dos marcadores. Essa é uma palavra verdadeira, porque marca as dores. Dores de ser mulher, negra, periférica, de matriz africana, mãe solo, idosa,
pobre, artista, arteira. Essa tal de interseccionalidade, eu só consigo vivê-la porque eu faço parte de uma visão de mundo que entende tudo e todos como sagrados e fazem parte da roda. Falando em roda, né, Mona? Com essa aula aí, já logo de cara, só para impactar o início da nossa conversa, vamos chamar para a roda a Gus, né, Gus? Conta para a gente aí um pouquinho de você. Obrigado por estar aqui agora, nesse momento, compartilhando também suas experiências. Sou a Gustav Colbert, esse nome foi eu que me dei, eu que me presenteei com esse nome. Sou artista, educadora, arteira também, como a Mona falou. Nasci na zona leste de São Paulo, atualmente, na verdade há alguns anos moro no centro, mas estou em todas as regiões de São Paulo, estou em alguns lugares fora também, e sempre mesclando a arte, a educação, com questões sociais, com questões de cor, raça, gênero, sempre levando a minha mensagem, sempre hackeando espaços, pegando o que é nosso e compartilhando com os nossos também. Eu gosto de falar que o que eu faço, a minha arte, é uma mensagem, né? A minha mensagem para o mundo, para as pessoas, para a sociedade, que eu gosto e que eu tenho como objetivo sempre ser referência de possibilidades, de reinvenção, de ressignificação. E quando as pessoas me veem, eu quero que elas vejam isso, possibilidades, reinvenção, criação, que a gente possa mudar um pouco do nosso contexto, um pouco dessa realidade que é tão injusta para alguns, através da arte, através da educação, através do conhecimento. E é isso, essa sou eu, sou essa pessoa, sou uma pessoa trans não binária, me identifico dentro de um feminino que é meu e que não é um feminino de uma mulher cis ou de uma mulher trans, é um feminino que é meu e que não é binário, não é codificado, ele não é taxado, né? Sou eu que desenvolvo ele dia a dia, sou eu que o performo. E é isso também, trago isso dentro da minha arte, dentro de quem eu sou, na minha mensagem, no meu dia a dia. E sou eu sou essa pessoa, essa pessoinha de 1,80 m e com uma voz super potente. De quase nenhuma história, né? Eu tô pego com vocês duas aqui hoje, né? Porque a gente tem muita história para contar em tão pouco tempo. Mas assim, o quanto é importante, né? Poder compartilhar essas histórias, poder compartilhar essas experiências e esse entendimento do mundo, né? A partir de olhares diferentes e de lugares diferentes. A Mona traz uma história aí carregada de marcadores, né? Como ela mesma diz. Eu lembro de uma fala da Mona em um outro local que ela diz: quando eu chego não chego seccionado, eu não chego um pedaço em cada lugar, eu chego inteira, com tudo junto. E é isso. E você, Gus, não é o nosso primeiro encontro, já nos falamos algumas vezes, e você participou na publicação de um vídeo da primeira edição do projeto, né? Conta pra gente aí como é que foi essa experiência, qual foi a repercussão que deu esse vídeo. Você entende que ele atingiu o que você queria? Você fez uma performance, era autoral, né? Você trouxe a dança. Conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência. Fiz esse vídeo há um pouco mais de um mês, né? Acho que não chegou a 2 meses ainda, ou talvez esteja próximo de 2 meses. Foi um processo muito gostoso de fazer. Essa parceria com o SESC surge num momento muito importante para mim, pessoalmente, profissionalmente. Então, foi muito bacana, foi delicioso fazer, assim. Foi um choque muito legal, assim, foi um choque interessante. Como o Wagner trouxe, eu fiz, né, uma performance, eu mesclei a dança, eu mesclei a performance mesmo com algumas linguagens da dança de rua, misturei o hip hop, um pouco de break, um pouco de dança angolana com o contemporâneo, fiz uma mistureba que eu adoro fazer, eu não gosto de taxar a minha arte, não gosto de codificar a minha arte, assim como eu não me taxo, não me codifico. Então, quando eu falo que a minha arte sou eu, que eu me comunico através da arte, é muito isso, é muito real, eu sou parte de tudo, eu sou várias coisas. E a minha arte, a minha dança também. E eu quis passar isso no vídeo, né? Como eu já tinha dito, possibilidades. Foi um processo muito legal, porque ao mesmo tempo que eu tinha tudo isso na cabeça, que eu queria mostrar a minha identidade e tudo mais, eu não fiz nada
eu não criei um roteiro, eu não criei uma coreografia, eu não fiz nenhum desses processos técnicos. Eu venho de um momento que eu estou muito no improviso. Eu sei o que eu quero contar, eu sei qual é a mensagem que eu quero passar, mas eu não estou meio que saindo dessa coisa de criar coreografias, roteiros e tudo mais. Eu só comunico o que eu quero comunicar através do meu corpo. E o vídeo foi bem isso. Eu falei sobre mim, eu celebrei ali a minha existência, o meu corpo, e deixei acontecer, deixei rolando, assim. E foi muito legal, foi muito gostoso. E foi um lance que até a gente chegou a conversar, que foi, né, bem diferente da proposta do Sesc, né? Porque eu fui para um lado muito mais artístico do que pro lado esportivo, né? Pro lado mais técnico e tudo mais. Mas foi muito legal a recepção que teve quando foi postado nas redes do Sesc, assim. Muitas pessoas que são ali, né, da região do Sesc, que são frequentadoras do Sesc, comentando, compartilhando, seguindo as minhas redes, comentando em outros posts das minhas redes também. Foi muito interessante, assim. Eu me senti bem acolhida, recepcionada. Foi isso, assim, o vídeo foi essa mistura de várias coisas. Teve esse choque, assim, né, de trazer um conteúdo diferente para um espaço diferente, mas ornou, deu muito certo, assim, foi bem legal, foi bem interessante, e foi mais um lugar porque eu levei meu trabalho, levei minha essência, e é isso, tá nas redes tá no Instagram do Sesc Ipiranga, então quem tiver nos ouvindo aqui nesse podcast, vai dar uma conferida depois, já fazendo a divulgação. Tá na playlist do YouTube também. E foi interessante você tocar nesse ponto, porque eu fico lembrando da nossa construção do projeto, né? Ela também foi se dando assim como, de repente, você construiu sua coreografia, porque a gente idealizou de uma forma, a gente discutiu de uma forma e foi tomando corpo, falando em corpos, né? O projeto foi tomando um corpo de uma maneira diferente daquela que a gente esperava. E que bom que ele correspondeu ao próprio projeto, né? Que a ideia dele é não corresponder aos corpos que se espera, né? É ser ele como ele é, assim como você trouxe no seu vídeo. E me lembro, sim, da nossa preocupação, né, de poder trazer alguns vídeos, algumas práticas corporais que pudessem provocar as pessoas a pensarem, né, sobre esses corpos, sobre essas narrativas construídas. E quando você manda um vídeo performático, quando você manda um vídeo com uma mistura de vários gêneros, me ajuda aí, a dança, você misturou, né? Gêneros, vertentes. Isso. Foi muito interessante e teve uma repercussão muito importante na rede, né? Porque assim, a gente comunica para pessoas perceberem os corpos de maneiras diferentes por diferentes práticas. E a cultura corporal do movimento, ela traz isso, né? A cultura corporal do movimento, ela traz essas possibilidades. Ela não é estanque, né? Numa prática só de uma modalidade esportiva. A cultura corporal do movimento está no brincar na rua da criança, né? Ela está no movimentar-se de maneira livre e espontânea. E a dança contempla tudo isso. Foi incrível o seu vídeo e ele até hoje ele é acessado. E falando nisso, eu vou pegar a Mona aí, né? Porque ela não está de castigo, viu, Mona? A Mona está convidada na roda. Você, nessa segunda edição, além desse podcast, você tem a publicação de um vídeo também. Você tá você fez a produção de um vídeo que ele provavelmente ele vai sair agora na sequência desse podcast, né? E esse vídeo, como é que foi essa produção, Mona? Qual foi a experiência que você teve na produção? Conta um pouquinho, dá um spoilerzinho para a galera que vai ver esse vídeo na sequência desse podcast. Então, né, a gente que vem atuando praticamente a vida inteira na cultura, nesses quase um ano e meio que a gente vive a pandemia, existiu uma forma toda diferente. A gente precisou se reconstruir, se ressignificar para efetivamente passar a nossa arte, fazer a nossa arte, entender que aonde a gente... Ainda bem que assim, a visão de mundo sempre me ajudou, né? Porque aonde eu estou é o meu mundo, aonde estão os meus é o meu território. Na pandemia ficou muito forte, porque o meu quarto, a minha casa, o meu próprio corpo virou um espaço
para que eu tivesse que criar e passar a mensagem necessária, né? Então foi um estudo assim gostoso de fazer, de você entender como é que você passa para o outro algo que é pensado, que a visão de mundo africana, ela é coletiva, tanto que ela já é circular, cabe todo mundo. Como é que eu, uma única pessoa, vou passar isso com quais elementos? Aí a gente entende que os elementos sempre estiveram aqui, a gente nunca está sozinho, porque onde tiver água, onde tiver terra, onde tiver o fogo, onde existir o ar e o tambor, a gente pode fazer, a gente pode dançar, a gente pode rezar, porque o corpo da gente é capaz de carregar e mandar as nossas histórias, mandar fazer a nossa própria resistência. E eu escolhi, para esse vídeo, falar do samba de roda. Né? Eu gosto tanto de roda que eu trouxe até o samba de roda, que mais do que nunca é uma resistência, né? Mais uma resistência negra, né? Nascida, né? Dentro das senzalas e que precisou, né? Continuar a se manter para poder, hoje a gente está aqui, nesse espaço, dentro do Sesc, e falar de samba de roda. Uma outra coisa que eu queria só falar, assim, mas chega de spoiler, né? Senão depois vocês não vão ver. Eu quero parabenizar a Gans, assim, porque foi muito bom ouvir quando ela disse que, olha, eu me dei meu nome, que também é um espaço muito grande para a gente, né? Ou seja, tem um poder, né? Porque quando os nossos ancestrais chegaram aqui, a primeira coisa que fizeram foi tirar o nome. E você mesmo poder dar o seu nome já é uma transgressão. Então eu acho, né? A minha veio de um outro formato, mas não descaracteriza nem tira a força de se nomear e dizer o que eu sou. Então é isso que eu não queria deixar de colocar. E, né, eu adoro jogar algumas frases afro-banto, então é Mazelele. Parabéns. Mazelele, parabéns, Mona? Isso, parabéns. E que mundo. Que não precisava nem ter eu aqui, porque vocês duas iam se virar super bem sozinhas nessa conversa. Estou sobrando nesse rolê aqui. Mas como eu tenho que estar aqui, né? Como eu claro que não, sempre tem um intermediador, sempre tem alguém para fazer. Sempre tem um chato, né? Sempre tem alguém para intermediar. Fica controlando o tempo, essas coisas, né? Mas a gente segue. Na visão de mundo africana, essa pessoa se chama guardião. Guardião. Que é responsabilidade demais isso aí, Mona. É muita responsabilidade, exatamente. Você vai estar lá, tá vendo antes, vai ver antes todas as outras pessoas verem. E ainda uma responsabilidade por conta de vocês duas, não é rasgação de seda aqui, não. Eu quero aproveitar toda essa conversa boa, perguntar para vocês hoje, né? Vocês têm uma relação com o corpo e o movimento por meio da dança, principalmente, né? Lógico que vocês têm o corpo e o movimento em várias esferas, porque isso faz parte da nossa vida. Mas eu queria entender, foi sempre assim, né? Como é que foi na infância, na adolescência? Como que era a relação de vocês com o próprio corpo? E de que maneira vocês puderam experimentar outras práticas corais? Foi sempre a dança? Tiveram práticas esportivas? Eu lembro que nos bastidores, na conversa, a Gans falou sobre uma história dela com futebol, que foi bem engraçada, né, Gans? E que muitos de nós... minha história com futebol, realmente. Conta um pouquinho, já que você começou nessa gargalhada gostosa aí, conta um pouquinho pra gente, assim, dessas relações com o corpo, né? E assim, além da nossa relação com o próprio corpo, a gente se relaciona com outros corpos, né? Em ambientes como a escola, em ambientes como o ambiente de trabalho ou como um transporte coletivo, né? Conta um pouquinho pra gente, Gus. Então, a Mona entra na sequência. Então, eu sempre tive um corpo gordo, sempre tive um corpo fora, né, do padrão. E assim, levando a memória para antes, né, para a infância, juventude, adolescência, eu nunca tive nunca tive uma questão, um problema meu com o meu corpo. Sempre foi
sempre foi o meu corpo que incomodava o outro. Sempre era o outro que tinha algum problema com o meu corpo, mas eu não tinha. Porque mesmo antes de eu entender as coisas que eu entendo agora, quando eu falo sobre possibilidades e tudo mais, eu já vinha nesse movimento. E é uma herança de família, assim, sabe? Recriar, inventar, criar, enfim. E não se limitar, ainda mais não se limitar ao pensamento de outra pessoa, né? Não deixar que os pensamentos ou as questões de outras pessoas limitem a nossa existência. Então, mesmo isso não estando ciente para mim na infância, isso sempre se manifestou. Então, eu sempre fui uma pessoa muito ativa fisicamente. Então, eu brincava muito na rua. Eu adorava brincar de pega-pega, esconde-esconde, sempre adorei correr. Até hoje, às vezes, quando eu posso, eu corro dentro de casa, que nem uma palhaça, às vezes, enfim, faço umas doideiras. E o esporte vai no mesmo lugar. Eu sempre pratiquei esportes, né, na escola. Estudei em escola pública desde sempre. E a escola onde eu estudei, a maioria desse período, nas aulas de educação física, que hoje são mais livres, né? O meu professor, ele passava ali várias práticas, várias técnicas de vários esportes. Então, não era uma aula livre, como eu sei que as crianças, adolescentes hoje em dia têm. Então, a gente aprendia muita coisa. E aí, sempre foi nesse lugar, assim. Eu sempre me surpreendia com a minha força de me adaptar. Então, eu não sabia jogar futebol. Eu nunca gostei de futebol, mas eu jogava futebol. E eu acho que eu jogava muito bem até. E aí eu comecei a criar minhas estratégias. A minha estratégia era, eu sou uma pessoa grande, sou uma pessoa alta, corro pra caramba, e consigo pegar a bola das pessoas com facilidade. Então, eu vou pegar a bola e vou mirar no goleiro e não no gol, porque o goleiro vai ficar com medo quando eu chegar ali na área e ele vai fugir da bola, ele não vai querer agarrar a bola. E isso acontecia. E aí, gente, eu fui parar no campeonato de futebol, tipo, sexta, sétima série, desse jeito, chutando a bola no goleiro e não no gol, pegando a bola de todo mundo. Enfim, juiz apitou, já chuta a bola que nem uma doida. Foi assim que eu fui pro futebol. Pratiquei outros esportes também. Eu jogava basquete, joguei vôlei, eu fui medalhista de arremesso de peso. Olha aí. Arremesso de peso foi assim, uma coisa muito incrível, que eu adorei. Mas eu sempre vinha com essas estratégias, porque às vezes quando meu corpo pegava, a cabeça não pegava, e aí vinha aquela coisa, mas tem a técnica, tem isso, tem aquilo, tem que fazer tantas coisas, tem que dar tantos toques, não sei o quê. Isso era uma coisa que tinha até hoje, assim, né? Hoje não tanto quanto naquela época, mas hoje eu ainda vejo você que eu queria me nesse lugar de liberdade, ficar né? criando estratégias. Você queria liberdade. Eu crio estratégias para longe do que é ali, do que foi construído. Eu crio a minha receita. É o que você está fazendo na dança agora. É uma liberdade de se expressar sem modelos e sem caixas, né? É livre. Você é você. E você, Mona, me conta. E aí, como é que foi para você? Aí você falou, me conta daquele jeito que a gente faz fofoca, sabe? Menina, é isso. Conta. A gente tá... Tem um colega aqui que a gente faz, ele fala que é uma conversa de pé de calçada. Que trabalha com a gente, que fala isso. Ó, eu só vou dizer para vocês que a gente está chegando no fim dessa conversa. Ela está maravilhosa, mas a gente está chegando no fim dessa conversa. Mona, é muito rápido. A culpa é da Gus. Conta aí, conta essa experiência, Mona, da sua relação com o corpo, na infância, na adolescência, e se teve outra prática que você se encantou além da dança. A minha vida de uma mulher negra de 50 anos era dividida AD e DD. Quer dizer isso, antes da deficiência e depois da deficiência. Bom, vocês vão ver aí, né, que eu, na minha apresentação, eu não falo que eu sou uma pessoa com deficiência física, eu sou uma mulher cadeirante, dependente de cadeira há 14 anos. Mas como eu sou atriz e bailarina, eu acho desnecessário eu falar. Falei, o dia que uma outra atriz sem deficiência tiver que falar que ela tem olhos que enxergam, boca que fala, ouvido que ouve, perna que anda, aí eu vou falar que eu sou uma atriz e sou uma dançarina, uma artista com deficiência. Mas ela é real e ela foi adquirida, e o meu corpo, como foi
que ele respondeu a essas duas situações, porque não são nem agressões. A minha deficiência incomoda as pessoas, né? Eu não sou o problema do mundo, é o mundo que não entende que é super natural a gente viver, e é mais natural ainda você se tornar uma pessoa com deficiência, pois para morrer basta para estar vivo e para ser deficiente também, né? Tá vivo, você pode sofrer uma dessas duas coisas. O resto a gente não sabe. Orientação, qual vai ser a sua religião, mas que nós vamos morrer. E a qualquer momento a gente pode tornar uma pessoa com deficiência real. Então, o meu corpo, antes da deficiência, também sempre foi um corpo gordo. Mas um corpo gordo também assim, extremamente ativo fisicamente e também já impulsionada, né, para as artes. Muito cedo eu fui para o teatro, felizmente, perto de casa, sempre morei na periferia aqui do Jabaquara. A gente tinha o Centro Cultural do Jabaquara, que era a nossa referência para tudo. Então, eu sou de um tempo que quem tinha uma enciclopédia em casa era muito rico. Quem tinha um dicionário, ainda do Aurélio, revisado, era mais rica ainda. Então, não era rica, então as minhas lições de casa eram feitas ali na biblioteca. Infelizmente, além da lição de casa, eu tive contato com o teatro. A dança, ela já nasceu comigo, né? Porque eu venho dessa tradição africana de terreiro. Então, quem é, né, de terreiro, foi criança de terreiro, sabe que a brincadeira da gente é fazer tudo que os adultos fazem. Então, eu muito cedo eu já gostava de imitar. Eu imitava o santo, eu imitava as pessoas, eu imitava tudo quanto é coisa. Então, eu mesmo a dança já fazia parte das minhas brincadeiras. As minhas bonecas, né, já virava santo, já dava caboclo, era um negócio doido. Então, isso só foi melhorando e apurando. Aí eu comecei a estudar um pouco mais a respeito da minha história. E aí fiz um trabalho voltado com dança de terreiro, sim, mas a dança também africana, buscando etnicidade. E foi num período muito efervescente. Estou falando de coisas iniciadas há 30 anos atrás. Até 14 anos atrás, o meu corpo sempre respondeu para mim de uma forma positiva, no sentido de nunca me incomodou ser gorda, como falo a Gans, é assim, as pessoas que se incomodam. E aí isso foi a minha vida e eu me entreguei para corpo e alma. E aí, como a gente, quando eu vou, antes de qualquer coisa, as pessoas me veem como uma mulher e negra, e esse espaço a gente precisa conquistar, né? Espaço de igualdade, de respeito. Então, assim como veio a arte, veio a relação com os grupos sociais, com os partidos, com a questão da militância estudantil, da questão racial. E, aos 30 anos, eu comecei a desenvolver uma doença que demorou 14 anos para sair o resultado, assim, ter o diagnóstico, é uma doença rara, que acomete mais mulheres negras, então ninguém estuda muito. E aí culminou que, em 2007, eu me tornei uma mulher dependente, única e exclusivamente da cadeira. E assim, eu tenho que dizer, com toda tranquilidade, de que eu não tinha visto isso ainda. Eu não tinha visto uma mulher que fosse dançarina numa cadeira de rodas. Não tinha visto nem dentro do terreiro. Já tinha visto outras deficiências, mas dependente totalmente de cadeira, não tinha visto. E eu achei que não tinha espaço. Só que aí eu comecei a entender dessa visão que eu fico falando o tempo todo, como eu não tenho espaço? Tenho espaço, sim. Né? Eu falei, eu não sou o problema do mundo. O mundo não se adaptou às minhas questões, mas essa visão de mundo que deixa tudo sagrado e tudo faz parte da natureza, entende a folha que é feminina, masculina, não binária, hermafrodita, isso só na folha. Pense, então, nas pessoas e os corpos delas, se elas são gordas, magras, brancas ou negras. E aí, a própria divindade, tem divindade que não escuta, tem divindade que não tem terra, e eu, né, Reles mortal, não tenho lugar nessa roda, sempre tive lugar nessa roda. Então, seja AD, antes da deficiência, ou DD, depois da deficiência, meu corpo
continuar falando aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, e eu sei que já estou falando demais. Além desse corpo, você fala, né, Mona? E que Fala bom! demais! Que bom poder te ouvir, que bom poder ouvir a Gus. Assim, a gente está chegando no final, infelizmente, né, porque é uma conversa muito gostosa, muito boa, muito enriquecedora, e a gente está trazendo possibilidade de reflexões. Uma coisa que eu não falei no início, né, da nossa conversa, foi que a ideia do projeto, na segunda edição, ter um podcast, ela passou por aquele lugar do não ver, né? De não olhar e trazer alguma construção, alguma narrativa a partir daquilo que se vê. Então, assim, numa conversa, num programa que a gente fez junto da Rádio Heliópolis, na primeira edição do Corpo Sujeitos e Resistência, uma das convidadas trouxe: quando eu chego, o meu corpo chega primeiro, né? E aqui a gente tem que estar nessa conversa, as pessoas vão escutar, as pessoas vão ler, porque a gente pretende pôr uma legenda, mas as pessoas não estão vendo como é o corpo da Mona, não estão vendo como é o corpo da Gus, elas vão conhecer quando elas virem os vídeos, né? Mas assim, aqui estamos com a escuta aberta para vocês, e o que importa é o que vem do que vocês trazem dessa essência, né? Dessa essência que dá para ver que é alegria presente, que é potência presente, tanto na fala quanto na presença de espírito, só vai trazendo para a gente, assim, o quanto é importante cada vez mais a gente explorar essas questões relacionadas à desconstrução de narrativas, desconstrução desses estereótipos criados. A gente precisa mesmo sair das caixas e entender que esse corpo gordo, ele tem vida, tem sujeitos que gostam de ser como são. A primeira vez que eu conversei com a Gus, né, eu falei muito sobre isso com ela. A naturalidade e a fala dela, o sorriso no rosto, a gargalhada e como ela traz as práticas dela, trazem tudo o que a gente precisa para entender. Eu estou feliz como eu estou, eu sou feliz como eu sou. A Gus é uma educadora, né? Ela traz possibilidades de educar outros corpos. Ela traz possibilidades para outros sujeitos também educarem outros sujeitos por meio da dança. Conta para nós, Gus, de uma maneira agora mais rápido do que antes, como essa questão da Gus educadora, da Gus que traz possibilidade de reflexões, experiências práticas, vivências corporais para outras pessoas entenderem o mundo por meio dos seus corpos. Posso dizer assim, Gus? Sim, com certeza. Tá certo, tá errado falar isso? Tá certo, tá certo. O que é certo e o que é errado, não é? Mas é o que cabe e o que não cabe, coube. É isso. Bom, já tô nessa... Antes mesmo de eu entender que eu era uma educadora, eu já estava, né, nessa área de educação. Também começo a ensinar na escola ainda, para crianças mais novas do que eu, e desde então não parei mais. Então foi algo, sobre o que a Mona já trouxe também algumas vezes. São coisas que já estão na gente há muito tempo e que a gente nem percebe, que a gente já tem ali. Eu sempre ouvia das pessoas, né, essa coisa minha de professora, de querer educar, de querer ensinar, mas eu nunca achei que isso seria algo que ia ser tão importante na minha vida como é hoje. E olhando para trás foi exatamente assim. Antes mesmo de eu pensar que eu tinha alguma coisa para passar para as pessoas, eu já estava passando alguma coisa. E agora o processo só fica consciente. Eu passo a entender o meu corpo, a respeitar o meu corpo, a compreender o meu corpo e como ele funciona. Eu começo a entender que o meu corpo é diferente do corpo da Mona, que é diferente do corpo do Wagner, que é diferente do corpo de várias outras pessoas, e que isso não é um impeditivo nem para mim, nem para outras pessoas. E eu começo a questionar através do meu corpo várias coisas, né? Por exemplo, essas coreografias que a gente vê a galera fazendo, clipes, enfim, shows, as dançarinas, os dançarinos. Por que nunca tem uma pessoa gorda? Porque nunca, sempre são pessoas magras? Porque são sempre pessoas, enfim, né, num padrão. Sendo que antes eu pensava, eu posso fazer igual. Aí depois eu pensei, eu posso fazer melhor, porque aí o ego subiu. Aí agora eu falo, eu posso fazer do meu jeito. E eu posso educar do meu jeito também. Então hoje eu começo a me comunicar através da educação com várias pessoas. Pessoas magras, pessoas gordas, pessoas que já têm anos a mais do que eu até de experiência em dança, em performance. E pessoas que não têm conhecimento algum. E são coisas diferentes, né? Você ser bom em algo não quer dizer que você vai ser bom em ensinar alguma coisa.
Então, você ser uma puta dançarina, um puta dançarino não quer dizer que você vai saber ensinar as pessoas ou educar as pessoas através dessas linguagens. São coisas diferentes. Então, eu paro de me preocupar em ser a melhor e fazer igual a tal pessoa e começo a valorizar as minhas experiências, as minhas criações. Eu crio tudo que eu faço. Então, eu começo a valorizar essa minha receita e começo a compartilhar essa minha receita. Não com o intuito de mostrar para as pessoas que eu sei e elas não, mas com o intuito de aproximar e mostrar que eu sei, compartilho, que as pessoas também podem criar, né? A gente entra naquele lance de possibilidades novamente. Sim. E é isso, eu, enquanto educadora, sou essa pessoa aqui que está falando com vocês também, super informal, coloquial, enfim, que dá risada, que fala besteira, que erra, mas está sempre criando, sempre pensando em possibilidades e sempre valorizando as próprias histórias e as histórias dos outros. Isso é incrível. Saberes compartilhados, né? Estamos aqui com saberes compartilhados, experiências que nos afetam, né? E você, como educadora, com certeza cria possibilidades de experiências que afetam as pessoas, né? E, com certeza, elas também te afetam nessas relações. Sim, é sempre troca, nunca tá aqui, tá sempre aqui. É, sempre no meio. Eu esqueci que é um podcast, gente, vocês estão vendo como eu erro? Tô aqui fazendo sinais com a mão. Mas eu quis dizer que é sempre algo horizontal, sem hierarquias. E por falar de ser horizontal, quem tá na roda também é a Mona. Sim, Mona, a gente vai para a última, né? Antes da gente encerrar, aproveitar desses saberes compartilhados. A Gus comentou um pouco da atuação dela como educadora, e eu queria que você também desse um spoiler aqui. Parece que você está na coprodução de um documentário aí, né? É algo que está para sair, que isso não tem a ver com a programação do SESC, isso é algo que é da sua questão pessoal e particular. Conta um pouquinho para nós, sem contar, Mona. É aquela história, né? Conta sem contar. Dá um spoilerzinho. Eu estou sempre fazendo muitas coisas, né? Eu sempre fui assim. E parece que veio a pandemia, eu não sei, acumulei tanta coisa, que quando acabar também eu não sei como é que eu vou dar conta. Então, a coprodução entrou também neste momento de aprendizagem. Sempre produzi, mas agora eu estou estudando mais, quero fazer dramaturgia, eu estou fazendo vários estudos, vendo teatro negro, e no meio dessa história toda, sempre existiu uma questão que eu gostaria sempre de estar falando e me sentia com muita dificuldade, a princípio, antes enquanto mulher, né, uma mulher assumida, bem-sucedida no sentido de fazer o que quer, a hora que quer, e depois da deficiência, que eu vi a questão da sexualidade, né? Eu tinha pensado só da sexualidade da pessoa com deficiência, mas aí eu percebi que essa questão da sexualidade, ela não está ligada à deficiência, mas assim, uma não relação gostosa com o seu próprio corpo, de que seu corpo é um espaço onde você carrega dores, mas também amores, capaz, sabe, de explodir de raiva, mas também enlouquecer de orgasmo, e às vezes com a gente mesmo, né? A gente, né, se acariciando, a gente consegue ter orgasmo, a gente pode ter uma vida sexual muito bem resolvida e sem ter vergonha, né, de ser feliz. Então, a coprodução vai vir nessa pegada. Nós vamos falar de sexualidade, pessoa com deficiência e espera, né? Espera. E quem espera sempre alcança, né? Querem saber mais? Vão ter que acompanhar a estreia. É isso, gente. É maravilhoso assim poder ouvir, e eu acredito, Mona, que não tem como descolar a questão da sexualidade do corpo, né? Corpo, movimento, cultura corporal do movimento, ela passa por várias... As pessoas falam de direitos humanos, não é? Wagner, desculpa te cortar, as pessoas falam de direitos humanos, mas aí só levanta a mão para falar de saúde, educação, meio ambiente. Gente, sexualidade também, né? Sim. Os direitos reprodutivos do nosso corpo, nosso autocuidado, tem que estar sendo colocado sempre. Os nossos corpos gordos, pretos e idosos e periféricos, a gente já resiste. Nós temos que conhecer essa resistência e que a sexualidade, todas as outras coisas, fazem parte para falar que eu sou ser humano.
Sim, o quanto todas essas questões que vocês trazem, e hoje a gente falando principalmente da experiência de vocês com a dança e o movimento corporal, que a dança traz, seja qual for a dança, né? Ela também traz, como é que eu vou dizer, um acervo. A dança traz um acervo até para você poder entender a tua própria sexualidade, né, Mona? E não só a dança, como as outras experiências na infância. Como você começa a se entender, como você começa a se relacionar com o ambiente, com o teu próprio corpo, com os outros corpos. A importância do movimento, a importância dos jogos e brincadeiras, a importância do esporte, a importância das outras práticas corporais que trazem essa maturidade que você tem hoje. E uma segurança na sua fala para poder, né, no seu lugar de fala, como você traz a questão de todos esses marcadores, tocar nesse assunto que também é tão difícil para a sociedade, né? A gente vai encerrando aqui. Fico muito satisfeito, muito feliz de poder ter compartilhado esses momentos, essa conversa tão descontraída com vocês. Eu acho que a gente pode marcar outras, mas talvez não num podcast, mas numa videochamada, porque vocês são bem divertidas, bem descontraídas e têm muita experiência para contar. Quem puder ouvir o nosso podcast vai sair muito satisfeito, tá? E eu acho que quem está aí ouvindo agora, fica ligada na programação, na rede social do Sesc Ipiranga, tanto no canal do YouTube, tem a playlist do Corpos Sujeitos e Resistência, quanto no Instagram e Facebook serão publicados os vídeos. A Mona vai estar em um deles, né? Os outros dois eu não vou dar spoiler ainda, tá bom, gente? Foi um prazer estar aqui hoje, a gente volta com a programação online, com a publicação dos vídeos e no final de agosto com mais um podcast com convidados e convidadas que eu também não posso trazer os nomes agora, vou deixar só aquela curiosidade. Um beijo a todas, todos e todos. Valeu, Mona, valeu, Gus, aquele grande beijo e a gente se encontra por aí. Maravilha! Tchau, tchau, tchau. Valeu, gente. Muito obrigada. Valeu. Beijo. Beijo, vontade de falar mais. Me chama.